What's up, you guys? This is Sérgio again from Beast Mode ESL. Ainda esses dias eu tava fazendo um vídeo sobre esse cara aqui, Yusri Belgawi, ex-kickboxer do Glory Kickboxing, assim como Israel Adesanya, assim como Alex Pereira. Todos eles já se enfrentaram. O Belgawi já lutou com o Adesanya, o Alex Pereira já lutou com o Adesanya, o Alex Pereira já lutou com o Yusri Belgawi 3 vezes, inclusive. E quando ele e o Adesanya se enfrentaram no Glory, quem levou a melhor foi o Adesanya. Só que agora, o Belgawi anda auxiliando o Alex em sparring, anda trabalhando no corner dele e tal. E o que ele disse esses dias foi o seguinte, ó. Foi há muito tempo atrás, né, para tornar isso pessoal. It is too long ago to make it personal. Mas quando eu estava no corner do Alex, ele estava me olhando feio, me encarando. Stare someone down significa encarar alguém, olhar fixamente para alguém. All mad and ugly. Mad aqui, vocês mais ou menos já devem ter uma ideia que mad significa louco, né? Talvez vocês não saibam que mad também pode significar bravo. Tá? Então aqui, ele estava me encarando, todo brabão e olhando feio, né? Staring me down, ugly. Estava me olhando feio, todo brabão, no dia antes da luta, the day before the fight. Talvez ainda haja algum fogo lá, né? Ele está falando de raiva, de um sentimento assim pessoal, né? De rixa e tudo mais. Então aqui, maybe, talvez, there is. Aqui a gente acaba ficando com uma tradução mais livre para essa parte. Então, there is normalmente seria existe, tem, do tipo, tem um quadro atrás de mim, there's a board behind me. Tá? Mas por causa desse talvez aqui, fica mais ou menos assim, ó. Talvez ainda haja algum fogo lá, some fire there. E isso poderia, and that could translate into. Translate significa traduzir. Tá? Numa tradução mais livre, poderia tirar algo do tipo, e isso poderia se transformar em uma grande luta. Maybe that could translate into a great fight. Então vamos ver alguns pontos do que foi dito aqui, muita coisa foi dita, né? Para ver o que pode ser útil para a gente. Inclusive eu acabei de perceber que está faltando um apóstrofo aqui, ó. Porque uma coisa é it's com esse apóstrofo aqui, contração de it com is, contração de it com has. Outra coisa é esse mesmo it's sem o apóstrofo, que é um adjetivo possessivo ou um pronome possessivo, quando você vai atribuir a posse ou a relação de alguma coisa com alguma coisa ou um animal. Tá? Então, por exemplo, eu posso dizer a cor do marker é preta, ou a cor dele é preta. Its color is black. Aí seria its sem esse apóstrofo aqui. Tá. Então, too long. Long pode ser longo, pode se referir a tempo. Se a gente estiver falando de tempo, então long é um longo tempo, muito tempo. Long ago, muito tempo atrás. Too long ago, tempo demais no passado. Talvez já faça muito tempo, já faça tempo demais. Make something personal. Tornar algo pessoal. But when I was in Alex's corner, vocês lembram que esse apóstrofo S aqui, tá? Ele pode ser contração de verbo to be, is, ou ele pode indicar o caso possessivo. Nesse caso aqui é o caso possessivo, então o corner do Alex, né? O canto do ringue, ou o canto do octógono, onde a equipe dele vai ficar ali dando instruções, né? Ajudando, auxiliando de alguma forma, né? E o Yusri Belgawi anda fazendo parte da equipe no corner do Alex, né? Então, quando eu estava no corner do Alex, ele estava me encarando. He was. Was é passado de verbo to be, passado de is e passado de am. Então, ele está, he is. Ele estava, he was. Stare, como eu já disse, significa olhar fixamente, né?
Stare someone down. Stare someone down. Encarar alguém. Né? Então ele estava me encarando, todo brabão e me olhando feio. Né? Aqui ficaria do tipo todo brabo e feio. Mas eu acredito que o que ele quis dizer foi que ele estava olhando feio. Né? The day before the fight. O dia antes da luta. Aqui a gente tem uma das formas de dizer talvez, em inglês. Maybe. Uma outra forma seria perhaps. Aqui a gente tem there to be, o verbo haver, de existir no inglês. Tá? A gente tem um problema bem grande com esse verbo. Nós, brasileiros, aprendendo inglês, temos um problema bem grande com esse verbo. Por quê? Quando a gente vai falar, por exemplo, tem um controle na minha mão. O verbo ter, ele pode expressar existência ou ele pode expressar posse. Então, uma coisa é eu dizer eu tenho um controle. Eu possuo o controle, eu sou o dono de um controle. I have a remote controller in my hand. Aí, o pessoal quer expressar existência, mas acaba falando em posse quando usa o verbo have. E acabam dizendo have a controller in my hand. Esse é um erro muito, muito comum. Tá? Quando a gente quer expressar existência, a gente usa there mais verbo to be. There is ou there are no presente. There is para singular, there are para plural. Então aqui, estamos falando de um pouco de fogo. Né? Então, maybe there's some fire, talvez haja algum fogo, um pouco de fogo, ainda lá, ainda haja, né? Still é uma palavra que a gente usa para uma coisa que continua, né? Para uma coisa que ela segue acontecendo. Então, se ainda tem algum fogo lá, maybe there's some fire still there. E isso poderia se transformar, se traduzir em uma grande luta. Grande no sentido de uma luta muito importante. Right? Aqui a gente tem um bocado de informação. Espero que tenha sido útil e espero que essa luta aconteça porque vai ser fogo. Right? See you guys.